interrupções e agora vamos pedir a palavra para dar continuidade. Ok. Bom, então, dadas as advertências de Manuel Filomeno de Miranda em relação à questão do que nós estamos passando, de que forma nós estamos vivendo, ele é um espírito que ajudou muito também na área da mediunidade. Então nós temos aí o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é um projeto que orienta muitas casas espíritas em relação à questão do trato com a mediunidade, né? Então isso é bem legal. E também um conjunto de outras influências ou interferências dele no sentido de apresentar para a gente a informação sobre a natureza da relação do espírito com os encarnados, porque ele levou muitos anos no plano espiritual estudando isso. Ele, quando desencarnou, ele foi estudar isso profundamente, ele levou vários anos estudando isso, para poder então começar a dar suas comunicações e as suas contribuições positivas para o movimento. Mas nós que estamos aqui agora dentro da seara espírita e dentro da casa espírita, a gente tem que lembrar que o espiritismo veio com uma proposta libertadora, que é esclarecer as almas e as consciências sobre o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. E em assim sendo, a gente não pode em momento nenhum esquecer o que é que nós buscamos quando chegamos numa casa espírita. Quando nós chegamos aqui, o que é que a gente quer? Né? Qual é a demanda? A gente tem uma máxima de dizer que a grande maioria dos espíritas entram pela porta da dor, não é assim? Chega pela dor. Dificilmente alguém vem à doutrina espírita pelo amor. Alguns até vêm, mas é muito difícil acontecer isso, porque normalmente é quando a gente tem uma necessidade, a gente tem um desconforto, a gente tem a perda de alguém que a gente não consegue elaborar isso muito bem. Então aí o que a gente faz? Vai buscar na doutrina espírita o conforto. E como é o conforto? No caso de uma perda de um ente querido, é comunicar-se com ele, é ouvir o que ele tem a dizer a respeito da passagem. Quando eu via os episódios das cartas consoladoras de Chico, me chamava a atenção, muitas vezes, a reação das pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um episódio ao vivo das cartas consoladoras, e via de regra, o que se percebe é o seguinte: a sensação é de libertação das pessoas de culpa. As pessoas muitas vezes choram, se emocionam quando são absolvidas por aquelas pessoas que morreram. Porque muitas pessoas, mães, etc., se sentem culpadas. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito daquela forma, a pessoa não teria morrido. Aí a pessoa diz: não, independente da sua vontade, eu teria partido porque minha hora chegou. Então vem algumas explicações que são consoladoras, por isso a carta é consoladora. E dessa maneira a gente estabeleceu dentro da doutrina espírita uma espécie de hospital para as nossas demandas. Quando não dá certo lá, a gente corre aqui e aqui a gente socorre. Eu acho interessante isso porque eu sou de uma família de pessoas católicas. Eu tenho várias tias que são católicas. E aí quando acontece um perrengue maior, o pessoal liga para mim: Paulo, tá, vamos fazer uma oração? Eu digo: vamos, bora agora, né? Então você vê que mesmo na hora da agonia, o pessoal lembra assim: vamos fazer. E a gente começa a pensar que a gente tem algo mais aqui na mão, e esse é o nosso compromisso: entender o verdadeiro papel da doutrina espírita na nossa vida. Porque a doutrina espírita é interessante porque Allan Kardec não tinha a pretensão de que a doutrina espírita fosse substituir o catolicismo, fosse substituir o judaísmo, fosse substituir o testemunho de Jeová. Não é essa a proposta. A doutrina espírita, segundo a própria formação de Allan Kardec, era trabalhar em cima de uma religião chamada religião natural. Desenvolver no ser humano suas habilidades da bondade, da perfeitude, da beleza interior. E essas capacidades sendo desenvolvidas através de um ambiente que pudesse estimular esse desenvolvimento. Por isso a prática da caridade, a prática da alteridade. É por isso que os ambientes são cercados de, às vezes, uma conformação de templo, para que a gente possa aqui meditar, para que a gente possa ter contato com o interior, aprender a respirar e etc. Então essas demandas, essas questões que foram incorporadas na doutrina espírita, elas não eram práticas comuns lá atrás e passaram a ser ao longo do tempo, justamente por conta dos continuadores. As pessoas que fizeram a extensão da doutrina espírita, Leon Denis, o próprio Manuel Filomeno de Miranda e muitos outros,
eles vieram dar adendos, das contribuições a partir dos relatos dos espíritos. André Luiz foi um espírito que contribuiu positivamente para isso através de Chico Xavier. Expandiu muito o conhecimento que nós tínhamos acerca do mundo espiritual. A obra de André Luiz é um primor nesse aspecto. Então a gente começa a ver que existe realmente uma necessidade do estudo e da compreensão da casa espírita e do papel da casa espírita, mas sobretudo o papel do espírita. A missão nossa enquanto espírita, se é que nós podemos dizer isso, porque nós temos, nesse caso específico, nós temos algumas missões. A primeira missão que nós temos conosco é com a gente mesmo. A missão que eu vim aqui fazer o quê? O que eu vim fazer nessa vida? Eu nasci para quê? Eu nasci só para existir porque houve um acaso biológico que me colocou nesse mundo. A gente já viu que isso é uma hipótese, mas é uma hipótese bem frágilzinha, bem chechelenta. A hipótese maior que se consubstancia em todos os relatos, em todas as questões, é que nós somos missionários. E qual é a missão de cada um? Bom, é em função da necessidade evolutiva de cada um naquele momento. Porque não adianta pedir para mim fazer uma coisa que eu não tenho capacidade para fazer ainda. Não adianta me pedir para ser, de repente, um abnegado para estar ali trabalhando com 200 mil crianças se eu não tenho essa capacidade. Então, para mim, talvez seja uma missão abraçar uma pessoa única. E eu nasci só para isso. Isso é tão importante para mim que eu venho aqui na Terra exclusivamente para dar um abraço, para refazer um laço perdido de amizade, de união com outra pessoa. Do ponto de vista espiritual, aqueles que buscam a casa espírita estão buscando verdadeiramente um ponto de esclarecimento, um ponto de luz nas suas almas. E para fazer isso, nós precisamos verdadeiramente fazer um mergulho interior. O que acontece quando você faz um mergulho interior? Você descobre que você não é aquela beleza que você achou que era. Você descobre que você tem defeitos que são defeitos. Você descobre que você já não é aquela pessoa maravilhosa. Aí vem a liturgia do cargo. Eu vou usar a figura de Cid aqui, que é meu irmão querido. Imagine uma situação dessa. Fica aí. Imagine esse cara, que é um cara do bem total. Imagine que ele é o dirigente de uma casa espírita. E você imagina que um dia ele tem vontade de fazer um negócio que ele não pode fazer porque ele é um dirigente de uma casa espírita. Você já imaginou o sofrimento dele? Por que ele não pode fazer? Cid, você dirigente da casa espírita fazendo isso, mas o espírito precisa fazer. Por que precisa fazer? Porque tem demandas ainda mal resolvidas. Muitos padres abandonaram a igreja para se casar porque não estavam preparados para o voto de castidade. Não é verdade? E quando tenta segurar, é ruim. É ruim. Olha o que aconteceu com o nosso querido Frei Baba. Não sei se você sabe a história, mas ele, coitado, ele é um homem bacana, legal, cheio de boas ideias, um espírito legal, uma alma boa. Mas ele talvez não tivesse ainda preparado para dizer às pessoas que ele está sublimando o sexo, porque ele precisou do sexo. E na hora que ele precisou do sexo, virou página de jornal, porque justamente as pessoas que estavam com ele eram casadas. E eram casadas com pessoas que beijavam os seus pés. Isso é complicado, porque isso tem outras implicações. Então o que eu quero dizer aqui não é depondo contra ninguém, ao contrário, é um ser humano que a gente tem que respeitar como ser humano. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar as expectativas de que entrar no centro espírita não nos transforma em nada a não ser que nós façamos o nosso trabalho. Agora, o que nós precisamos encontrar dentro de uma casa espírita? Nós precisamos encontrar dentro da casa espírita o ambiente favorável para o desenvolvimento das nossas habilidades, mesmo que elas custem revelar aqui no grupo algo que ainda não seja bom. Mesmo que eu tenha que eventualmente ainda chegar para um de vocês e dizer: me perdoe, me desculpe, me ajudem, eu estou precisando de ajuda. Você imagina uma pessoa no meu papel, que faz palestra em tudo que é lugar, e o pessoal deve dizer: Paulo sabe tudo. Eu não sei tudo, eu tenho demandas terríveis na minha alma. E às vezes a minha grande solidão é não ter com quem dividir isso. Porque a depender de quem você divida isso, você pode gerar um conflito de grandes proporções no seu trabalho. Isso é complicado. Então a gente tem que entender que nosso grupo tem que ser um grupo fraterno e amigo. Por isso é que dentro dessa proposta da doutrina espírita,
A palavra caridade assumiu um outro significado. Em outros lugares, a caridade é fazer o bem, distribuir pão, distribuir comida, distribuir agasalho, fazer as coisas materiais. Mas a doutrina espírita vai nos ensinar que existe uma caridade que é a que salva, que não tem muito a ver com isso. A verdadeira caridade, ela está ligada a 3 coisas. A primeira coisa é a vontade de servir. A primeira coisa que acontece, o ser humano não faz nada se não tiver vontade. Não adianta. Eu quero levantar o braço, eu tenho que ter a vontade de fazer isso, senão meu braço não levanta. Eu quero mexer com o dedo, tem que ter vontade, mesmo que seja uma vontade tíbia, pequena, insignificante, mas tem que ter. Então, por isso, a doutrina espírita diz que a caridade começa na benevolência, que é a vontade de fazer o bem. Não é a beneficência, que é fazer o bem. Observe como isso é uma diferença crucial. Não adianta fazer o bem sem vontade, porque fazer o bem sem vontade ainda é não fazer. Você está ajudando alguém materialmente, está bom para aquela pessoa, recebeu o agasalho, a comida, etc., está bom para ele. Mas isso não quer dizer que você tenha se transformado em uma pessoa melhor por ter feito isso, é isso que eu quero dizer. Continue fazendo, mesmo que você não seja essa pessoa, porque tem gente que precisa. Mas o que eu quero falar é do ponto de vista de salvação. Por que a pessoa acha que se deu pão, está salvo? Porque tem uma contabilidade lá em cima de bônus hora, que no momento que você faz o bem, contabiliza positivamente, chega em cima, apresenta a caderneta, ó, sou espírita, 350 mil bônus hora, me dê aí um lugarzão no céu. Rapaz, essa caderneta não vale aqui não, que esse cheque seu sem fundo. E aí? Aí muitos se chateiam. O próprio Manuel Filomeno Miranda vai relatar casos de espíritas que chegam no plano espiritual muito chateados com o fato de que não receberam o tratamento VIP que acharam que iam ter. Por que isso? Porque não entenderam a doutrina. A doutrina não vai por coisa de externalidade. É preciso verdade. Verdade é a verdade que liberta. Então, quando a gente está aqui dentro, nós estamos aqui para criar um ambiente fraterno. Então, eu espero que nós sejamos capazes de criar associações espíritas que tenham ouvidos largos para ouvir os gritos dos seus trabalhadores e dos seus visitantes, e um coração grandioso para entender que todos nós temos demandas pequenas e grandes, todos somos iguais e que precisamos da ajuda uns dos outros para nos levantar, para nos soerguer, para atingirmos patamares mais elevados. Eu me lembro sempre, quando eu falo isso, de Dona Ivone Amaral Pereira, que ela contava a história de muitos espíritos suicidas, que ela atendia no plano espiritual, trazia para dentro da sua casa, para fazer orações, para ter conversas, diálogos, esclarecimentos. E um dia ela confessa que muitos dos seus colaboradores que vão ao Vale dos Suicidas, para ir para lá tem que ter preparo, são ex-suicidas trabalhados por ela, amigos que ela criou ao longo do caminho. Divaldo Franco conta uma história de um rapaz que uma vez ele vinha passando, o rapaz se jogou na frente do trem. E ele não sabia o nome da pessoa, não sabia quem era, nunca tinha visto, mas ele ficou tão com pena daquela pessoa que ele foi lá e pegou o nome da pessoa. Levou para sua casa e começou a fazer oração para ele todos os dias, botou no livrinho de oração e fazia oração para uma pessoa que ele não conhecia, todos os dias. E aí um belo dia ele se pegou num momento desse de fraqueza que todos temos. Ele se pegou num momento de fraqueza, ele está lá chorando, entrou um espírito e disse: por que você está chorando? Estou triste. Mas você está triste? Por que você está triste? Estou triste por causa disso. Ô irmão, como é que eu posso te ajudar? Porque a sua tristeza me faz muito mal. Porque eu te amo tanto que a sua tristeza abala o meu coração no mais profundo abismo. E eu não gostaria de vê-lo chorar nem um minuto. Me diga o que eu posso fazer por você. Quem é você? Certa feita eu me joguei na frente de um trem. E aí eu via os meus pedaços. E ficava ouvindo o barulho do trem sistematicamente. E o barulho do trem chegava até mim, me batia em mim, me jogava para cima. E eu repetia essa cena uma vez, outra vez, e outra vez, e outra vez, e sempre ficou isso na minha cabeça e eu não conseguia sair disso. Até um dia que nesse desespero eu ouvi alguém gritar o meu nome.
Eu não acreditei, como assim chamar meu nome? Mas chamou uma vez, e eu continuei na minha ideia repetida, e de repente, outra vez, eis o meu nome. Eu digo, deve ser comigo, e fui ver o que era. E quando cheguei, você orava por mim. E de tanto você não desistir de mim, de tanto você persistir em meu nome, eu estou aqui hoje na condição do seu amigo, liberto da minha chaga mental, graças a sua atitude amorosa e abnegada de orar por mim, mesmo sem me conhecer. Percebe o que nós estamos falando, gente? Não precisa conhecer. Amar quem te ama, isso é mole. É fácil. O negócio é amar quem você não conhece. É a grande prática dessa grande amorosa. Mas como é que nós vamos amar alguém se nós não soubemos amar? Nós não aprendemos a amar. A gente ama quem nos agrada, a gente ama quem nos dá coisas, a gente ama quem nos beija, quem nos abraça. A gente não consegue amar pessoas que a gente não fazem nada com a gente. A gente ainda não conseguiu sentir essa qualidade de amor. Então o nosso primeiro amor é egocêntrico. O amor egocêntrico, ele quer para si, ele quer a necessidade de si mesmo. É aquilo que lá os gregos chamavam de eros, o amor que precisa da saciação em si mesmo. Esse amor é o primeiro amor que nós temos, e muitos de nós somos presos nesse amor até hoje. Então o sujeito diz para a mulher assim, eu te amo, aí a mulher diz para ele assim, eu te amo muito, ele diz eu te amo muito, muito, ele diz muito, 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 e fica nessa coisa horrorosa o tempo inteiro, um repetindo para o outro, muito, 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 e aí o amor. Como é o amor? Nietzsche dizia, se você diz a alguém eu te amo, nunca mais precisa repetir. Por quê? Você conquistou o máximo, o ápice do sentimento, para que ficar repetindo toda hora? Quem ama não desama, quem ama já superou as aparentes contradições, já consegue entender as fragilidades do outro, já consegue ultrapassar as cercas que separam, ultrapassar os muros, e com isso, quem ama, ama, ama com A maiúsculo. Então não precisa ficar repetindo. Então esse amor a gente ainda não aprendeu. Por quê? Porque nós temos medo de amar, nós temos medo de nos colocar para o outro, temos medo de sermos tragados pelo engano, ser enganados. Como assim? Te amei e você me enganou. Não é? Dor de cotovelo. Quem gosta aqui de dor de cotovelo? Olha a sofrência aí o tempo todo aí, ó, fazendo sucesso, o povo falando, chorando, morrendo de amor. E isso é muito ruim. O que nós fazemos com os nossos corações? Então a gente precisa entender que há um amor maior que nós precisamos aprender a amar. E esse amor, ele começa dentro de casa. Dentro de casa. A nossa experiência em casa é a experiência mais rica que o Espírito pode ter. Quem aqui assistiu o filme de André Luiz? André Luiz. Você lembra daquela cena que André Luiz é visitado pela mãe? A mãe de André Luiz veio de Beverly Hills para visitar André Luiz lá em Nosso Lar. Nosso Lar é umbral, vocês lembram disso, né? Só lembrando. Ele vai lá para o umbral de Nosso Lar. Quando chega lá, André Luiz, mãe, que bom que a senhora chegou, estava com tanta saudade do seu bolinho, dos seus quitutes. Me leve com você, eu queria morar na sua casa lá, para a senhora fazer uma sopinha para mim, 6 horas da tarde, coisa de mãe. Aí a mãe diz assim, filha, eu não posso te levar para casa não, porque onde eu moro você não pode entrar. Então vamos pegar papai, vamos juntos, mamãe, pegar papai. Não dá não, filha, por conta seu pai mora, nem eu nem você podemos entrar. Você lembra disso? Teve essa história? Mas vocês vão lembrar também que alguns anos antes, esses 3 espíritos estavam morando na mesma casa. Aonde? Aqui. O único lugar que você pode encontrar espíritos diferentes é aqui. Então dentro da sua casa, você vai encontrar espíritos iguais, melhores do que você e piores do que você. Aprenda a respeitar o espírito do tempo e a chance que Deus deu, para não perder essa oportunidade, porque depois o encontro é muito difícil. Quando o Mo e Mo resolvem namorar, e um diz assim, Mo, quando eu morrer tu me espera no plano espiritual, o outro espero. Não acreditem nisso, porque eles só vão estar juntos se estiverem na mesma faixa de vibração harmônica, senão não vai rolar. Observe que mãe e filho estão diferentes, em lugares diferentes. É preciso entender a oportunidade da vida. E é isso que nós temos que entender, que a construção dos nossos lares é algo absolutamente importante, das nossas sociedades, dos aglomerados em nome do bem.
Aqui, por exemplo, quantas pessoas melhores do que eu? Estou vendo aqui muitas, quase todas. Nós estamos juntos aqui por quê? Porque estamos na terra. E Deus me oportuniza a chance de falar para espíritos grandiosos como vocês a respeito do bem e do amor. Que chance eu vou ter dessa mais na vida que não seja aqui? Por isso eu tenho que aproveitar cada momento, cada convite que Cid me faz para estar com vocês aqui. Isso para mim me enche de alegria, a oportunidade de estar com vocês. Assim como me enche de alegria hoje a oportunidade de estar dentro da minha casa. Mesmo que não seja exatamente a casa que eu gostaria, que eu sonharia. Eu gostaria de ter uma casa, talvez um palácio que tivesse jacaré lá no rio em volta e tal. Eu gostaria de ter alguns sonhos. Mas não, a minha casa é diferente, mas é a casa que eu recebi e é a casa que eu devo aprender a amar. As pessoas que estão comigo talvez não sejam iguais à minha companheira, talvez não seja igual à minha mãe. Porque eu chegava em casa, minha mãe sempre fazia um cafezinho, uma janta e tal, e minha esposa não sabe fazer pipoca, e quando chega em casa, eu fico olhando assim, dizendo, a mesa pura, se você quiser se sirva na geladeira e etc. Isso para mim é ruim? Poderia ser, mas é muito bom, porque foi esse espírito que me foi dado por atração para trazer os meus filhos e construir um lar. E isso precisa ser entendido. Na verdade, o que a gente faz quando a gente está se relacionando com o outro é estabelecer expectativas, é colocar as barras que nós vemos aí nos atletas. Então, quando você bota uma barra de 2 metros de altura para um homem que tem 2,50 metros de estatura e que sabe soltar, é moleza para ele. Mas se você botar uma barra de 2,50 metros para Nelson Ned pular, você não quer que ele consiga. E isso acontece ordinariamente quando nós, nas nossas expectativas, colocamos barras altas, sabendo que as pessoas não vão ultrapassar só para poder a gente se convencer. Está vendo que você não gosta de mim? Está vendo que eu não mereço o seu amor? No fundo, a gente está se punindo e querendo que o outro perca a experiência para a nossa experiência ser de frustração. Seres humanos têm prazeres mórbidos e esse é um deles. Então, na hora que a gente começa a entender a pessoa na sua essência verdadeira, a gente baixa essa barra à altura da sua capacidade. O nome disso é indulgência. É você saber o que você pode esperar do outro e não espere mais. Não porque ele seja ruim, mas nessa oportunidade ele não tem mais o que te dar. Então, se você faz isso, é um ato de amor, é um ato de caridade, porque você está dando a oportunidade a alguém, mesmo que tenha apenas uma única virtude, de usar essa virtude em nome da sua recuperação. A partir do momento que você é indulgente e que você já teve a vontade de fazer isso, resta apenas uma única coisa a fazer para completar a caridade que salva, que é o quê? O perdão. E como diz a canção, perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer, eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é enganar o coração. Mas se o coração perdoa, isso é fácil perceber, porque o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na felicidade de um olhar. Perdão é algo muito precioso. Quem perdoa, se liberta. As sociedades do futuro serão sociedades pautadas na caridade verdadeira. Não a caridade artificial, nem muito menos a caridade imposta por padrões morais, éticos ou políticos, sociais, qualquer um. A sociedade do futuro será a sociedade onde nós, todos nós, vamos poder exercer o mandato espiritual que nos foi concedido, a bondade e amorosidade que nos foi dada gratuitamente pelo amor de Deus, para que nós possamos nos transformar em agentes da transformação da Terra. Só vamos mudar esse planeta no dia que nós conseguimos mudar a nós outros. No dia que nós conseguimos entender os problemas, o que significam os problemas, o que significam as diferenças, o que significam as pessoas, qual o papel de Deus nessa história, qual o sentido das suas leis, por que é que eu não consigo seguir as leis divinas, por que é que eu sempre insisto e persisto no modelo tradicional da heteronomia, quando eu estou buscando, na verdade, agora, a minha autonomia. Então é sair do modelo egocêntrico para o modelo etnocêntrico, que já é um segundo passo, incluindo a família, para depois nós irmos para um sentido maior, que é um sentido ecocêntrico, quando a ecologia não é simplesmente cuidar de planta, mas é sentir que você e a árvore, o passarinho e a água,
as nuvens do céu são todas criações divinas e que estamos todos imbuídos no mesmo mar divino, cósmico, numa mesma dança, que quando eu firo a natureza, eu estou ferindo a mim mesmo e ao meu irmão, que eu não posso separar as coisas, eu não posso achar que Deus criou o homem e a natureza apenas para diverti-lo. Nós somos tudo uma única coisa, uma única expressão. O que acontece é que as aparências enganam. Nós somos membros divinos, nós somos mônadas divinas expressas na consciência material, do ponto de vista de uma pseudo-separação, mas nós somos deuses emanados aqui, aparentes aqui, na forma de seres humanos. Da mesma forma que o beija-flor é Deus voando, da mesma forma que a mangueira é Deus plantado na terra e a própria terra é Deus suprindo as energias para que a árvore possa fluir, dessa mesma maneira nós somos todos agentes de um único sistema divino. Por que contrariar isso? O mundo transitado é o mundo dessa coerência, dessa clareza, dessa precisão. O mundo transitado é o mundo onde nós temos que ter a irmandade. Aqui nós temos aparentes separações. Nós temos aparentes separações. Nossas casas espíritas são movimentos de bairro. Mas tem que ser somente isso. Nós temos que ser uma única força. E quando eu digo isso, separados por bairro, por decisão estratégica, mas nós temos que estar irmanados na mesma causa. É a mesma função, é a mesma funcionalidade, é o mesmo propósito, é o mesmo sistema de transformação de almas, de redenção de consciências. Não há diferença. Os nomes são aparências. Nós temos aqui apenas uma única missão, que é transformar a sociedade hoje de provas e expiações em uma sociedade regenerada. Eu sempre conto essa história, porque é uma história muito bacana que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já contei, já falei do sonho aqui que eu tive, Cid? Acho que não, né? Mas eu tive um sonho outro dia. Eu acredito muito nos sonhos e eu tive um sonho outro dia. No meu sonho, eu estava na minha casa. Eu moro num apartamento que dá para uma rua. E essa rua é bem movimentada. E chama a atenção que de manhã cedo, quando eu acordo bem cedo, quando eu olho o sol lindo, amarelinho no céu, uma coisa maravilhosa. O céu azul, os pássaros voam. É uma beleza, gente. Tem umas árvores, umas copas que ainda restaram lá da construção. E dá para ver ainda os passarinhos que estão dormindo nessa hora da manhã. Mas como é uma avenida muito grande, as pessoas já estão indo trabalhar, chama a atenção a velocidade com que elas se movimentam. Elas não olham nos olhos umas das outras. Os carros buzinam, uma agonia, um fica buzinando, aquela coisa frenética. E a gente fica olhando o movimento da cidade. Às vezes é bom, às vezes até dá um certo estresse olhar isso tudo. Na esquina da rua, tem um homem que fica sentado, um mendigo, ele usa uma roupa caqui, uma barba bem grande, mas mal feito, o cabelo sujo. Ele está sujo há algum tempo que ele não toma um banho e gosta de ler um jornal, sempre o mesmo jornal, de cabeça para baixo, porque ele não sabe ler. Mas a sua esquizofrenia leva ele à ilusão de que ele está se informando e mostrando para os outros que ele é um homem culto. Mas nesse dia aconteceu algo diferente, porque eu olhei pela janela e eu não ouvi o barulho dos carros. O céu estava azul, estava tudo absolutamente igual, o sol amarelo, os pássaros voavam, uma coisa linda. E lá embaixo as pessoas andavam mais devagar. Umas olhavam nos olhos das outras, reconheciam as suas faces, se abraçavam, tocavam na mão. Bom dia, como vai? Tudo bem? Há algo que eu possa fazer por você hoje? Eu sinto que você não está muito bem, mas eu posso te ajudar. Você quer um abraço, um copo d'água? Há algo que eu possa fazer por você? Esses diálogos eram frequentes lá embaixo. Nossa, o que está acontecendo? Os carros não buzinavam mais, porque as pessoas eram mais calmas, tranquilas. Procurei a referência do homem da esquina e ele não estava lá. No lugar dele estava um homem muito bem apessoado, ele com uma roupa marrom ainda, né, tudo cortadinho, lendo o jornal do dia, né, com o seu equipamento, o seu tablet, ele estava todo sofisticado. E eu disse: o que foi que aconteceu? Alguma coisa errada aconteceu comigo. Deve ter acontecido comigo. Eu devo ter ficado maluco. Vou no hospital. Eu devo estar com algum problema. A pressão subiu, o açúcar. Depois de 50, a gente tem que se preocupar com tudo, né? A revisão de 50 mil troca tudo. Aí eu fui lá no hospital. Quando eu cheguei no hospital, o hospital vazio. Aquilo me deu um susto, gente. O hospital não tinha ninguém. Olha, não tinha um médico, um paciente, não tinha enfermeiro. As ambulâncias estavam com as portas abertas, rodava ainda aquele negócio em cima e estava tudo vazio. Ainda tinha os papéis em cima da mesa, estava tudo, absolutamente tudo vazio, não tinha nada. Eu disse: então foi pior do que eu imaginei. Vou na delegacia, porque deve ter tido
um ET chegou aqui e abduziu todo mundo. E aí fui na delegacia, quando cheguei lá não tinha delegado, não tinha preso, não tinha guarda, as celas todas abertas, tudo, absolutamente tudo abandonado. Eu disse, meu Deus, fiquei louco mesmo, vou no hospício, saí correndo, fui no Juliano Moreira, quando cheguei lá, as portas abertas, as celas, não tem preso, não tem médico, não tem paciente, não tem nada, tudo vazio. Eu disse, meu Deus, só tem agora um lugar que eu posso me queixar, aí eu me lembrei do Fórum Rui Barbosa, vou lá, porque lá tem desembargadores, advogados, quem sabe se eu não consigo resolver. Quando eu cheguei, o prédio vazio. Mas ele não estava 100% vazio, não tinha advogados, não tinha aquele povo de paletó e gravata, nada, juiz, mesa, nada, só tinham quadros nas paredes. E nas paredes tinham quadros com pessoas passando por necessidades, pessoas enforcadas, pessoas que estavam presas ao tronco, recebendo chibatadas, pessoas amarradas de corrente, homens esquálidos, crianças morrendo de fome. As fotos eram todas e um professor mostrava às crianças, era assim que se vivia nesse planeta. Eu saí num susto, fui andando de costa, vou descendo aquelas escadas, tropecei em um homem que estava sentado. E quando eu caí, eu olhei para ele e ele disse, o senhor está bem? Eu fiz, não, está tudo diferente. O que aconteceu? Aí eu contei para ele, fui para a rua, não tinha ninguém. Eu fui para o hospital, fui para a delegacia e tudo. Ele fez, o que você está achando estranho? Tudo isso? Ele fez, você não sabia? Eu disse, não, a terra se regenerou. Eu disse, como assim, amigo? E o hospital? Ele disse, você acha que vai ter doente no mundo regenerado? Não tem doente no mundo regenerado, porque os seres humanos aprenderam a curar os seus corpos. Eles aprenderam que as suas doenças eram fruto das suas amarguras, dos seus sentimentos negativos, das suas questões emocionais mal resolvidas. E por esse motivo não há mais doentes, porque eles agora sabem que esses sentimentos têm lugar mais fora da sua mente. Eu disse, e a delegacia? Como assim? Você acha que nesse mundo regenerado vai ter polícia? Aqui só existe agora uma única lei. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. E há um mandamento maior para tudo, que é a cláusula pétrea de toda a Constituição, de todos os países, de todos os lugares do mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Somente isso. Aí estão todas as leis e todos os profetas, companheiro. E o hospício? Você pode me explicar? Ele fez, claro que eu posso explicar. Por que você acha que vai ter almas dementadas no mundo aonde não tem mais a necessidade da expiação pela prisão? Mas uma vez que as almas que estão aqui estão todas bem resolvidas, para que isso acontecer? Não precisa mais de loucos, de polícia, de ladrão, de hospital, de nada disso, de leis, de profetas. Agora somos apenas nós, nos amando uns aos outros, fazendo a grande fraternidade amiga. Aquilo para mim foi um choque tão grande, que eu acordei. Aí eu acordei, me levantei, cheguei na janela, os carros buzinavam muito, e as pessoas corriam, e um olhava na cara do outro, era uma coisa horrorosa. Quando eu olhei na esquina, olha o homem lá com o jornal de cabeça para baixo. Aquilo me deu uma tristeza muito grande, porque eu fico imaginando como seria bom viver num mundo regenerado. Como seria bom você poder sair de casa de manhã e receber um abraço inusitado. Como seria maravilhoso você poder viver num planeta tão colorido, tão cheio de graça, tão cheio de beleza, e você poder usufruir isso no máximo possível. Você poder chegar na beira de um rio, sentar e contemplar o pôr do sol, e ao seu lado um amigo sincero sentar e dar as mãos com você e juntos vibrarem pela melhoria de outros planetas. Tomara que os outros planetas consigam perceber como é bom se regenerar. Que os seres humanos não percam mais tempo. Que em outras humanidades isso não aconteça, a ignorância seja rápida e passageira, porque os exemplos estão pululando no universo de lugares que superaram suas dificuldades em nome da verdadeira paz. E assim fica o nosso desejo de que um dia, quem sabe, talvez nessa ou em outras encarnações, sejamos capazes de contemplar este planeta, um mundo de verdadeiras provas sendo colocado para fora, e o mundo agora de regeneração em nosso coração. E assim possamos, talvez, percebendo a grandeza do ser humano,
entender o papel da doutrina espírita no dia de hoje, como alicerce de sustentação e soerguimento dos espíritos culpados que somos do passado, para poder fazer então a nossa escala evolutiva e quem sabe transitarmos esse mundo. O mundo será o mesmo, o passarinho será o mesmo, a mangueira será a mesma, a terra será a mesma, a água será a mesma, o céu será o mesmo, nós é que seremos outros. E que bom que sejamos outros, sejamos aqueles transformados apenas no Espírito, mas os mesmos Espíritos, porque eu não gostaria de ir para outro lugar, eu gostaria de ficar aqui, nesse lugar maravilhoso, abençoado por Deus. Não existe talvez no universo nenhum planeta tão lindo quanto a Terra, não existe talvez um espaço tão grandioso para contemplarmos o bom, o justo, o belo, o verdadeiro, como o planeta Terra. E aqui nós temos a oportunidade derradeira. Por isso amem suas famílias, amem suas casas, amem seus filhos, seus parentes, seus amigos, até os seus inimigos, porque eles são os seus verdadeiros professores. Não há ninguém no mundo que pense mais em você do que o seu inimigo, portanto ele merece toda a sua atenção. Goste muito dele e revalorize cada palavra que ele disser para você, porque às vezes num ato de rebeldia, num ato de agressão, ele te traz uma verdade que em condições normais você não teria contato, você não teria como conseguir. Então é sempre muito bom abrir os ouvidos para ouvir, com a humildade e o coração pronto para receber a mensagem consoladora. Que as nossas casas sejam erguidas sob os auspícios do amor, da humildade, da paz, da caridade infinita. E que nós, os trabalhadores de todas as horas, tenhamos a possibilidade de fazer esse surgimento. Que sejamos agora, a partir de hoje, os que vamos fazer isso. A minha pergunta derradeira é: se amanhã vocês quiserem viver como trabalhadores do mundo regenerado, se vocês quiserem, a partir de amanhã, estabelecer a cláusula pétrea da sua vida, de amar sobretudo a Deus sobre todas as coisas, apesar de todas as capas e todas as falsas aparências, tudo. Se você quiser amar o outro, se você quiser perdoar incondicionalmente, se você quiser, quando alguém te pedir uma capa, você dá a túnica, quando alguém te pedir para andar 2 km, você anda 10, quem te impede? Ninguém. Não existe nenhuma lei. Não existe nenhum policial, não existe nenhum militar, nenhum outro pessoa, ninguém que vai te pedir de fazer isso. Basta o querer, basta a vontade de querer, basta a vontade de se movimentar em direção àquelas 3 coisas: entender o outro, amar verdadeiramente, se entregar a essa grande energia divina e ser feliz, porque ser feliz é tudo o que se quer. Aqui na vida, a gente tem muitas dores, mas a gente também pode ter muitos sabores, porque no dia que esses espíritos errantes acertarem a mão dos corpos e conseguirmos fazer com que seres humanos encarnados vivam em paz nesse planeta, nós teremos apresentado para o universo o maior fenômeno espiritual que se pode perceber. É a transformação de uma alma da simplicidade e da ignorância em verdadeira luz. Que vocês tenham luz no seu coração e levem luz para suas casas, para que as casas de vocês sejam polos de transformação dos espíritos que lá se encontram. Fiquem com Deus, que assim seja.